Pessoal, queria abordar um assunto que vai voltar em tona, que é a questão de tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. Hoje no Brasil não se tributa a distribuição de lucros e dividendos. Isso significa que nós pagamos menos impostos? Isso significa que os donos de empresa recebem aquele dinheiro limpo, líquido, de forma sem nenhuma tributação? Não, não é bem assim não. O que nós temos que ver é a quantidade de impostos que a empresa paga, é chamado corporate taxes. E quem quiser ver, veja um relatório super interessante que tem na internet, chama Corporate Taxes Rate da KPMG. E lá você vai ver todos os países do mundo. E quando você vê, você vai perceber que o Brasil é o país que mais cobra tributos sobre o corporate tax, ou os tributos da empresa. Nós cobramos no Brasil 34%. Para você ter uma ideia, na Europa a média é 22%. Estados Unidos baixou para 25%. Tem muito país que é 10%, 12%. Né? Tem país com 30% também, mas nós somos 34%. Nós somos o campeão mundial de cobrar imposto da empresa. Então, essa coisa de querer tributar mais ainda a distribuição de lucros e dividendos é simplesmente tributar muito acima de todo mundo. Mas até 1995 era cobrado, sim, a distribuição de lucros e dividendos. Tinha uma tributação. Mas o que acontecia nessa distribuição? Primeiro, para você tributar a distribuição de lucros e dividendos, tem que dar lucro à empresa, e 2, tem que ter distribuição. E aí, obviamente, já tinha uma certa malandragem de muitas empresas que davam um monte de benefícios para a diretoria ou para os seus sócios, de modo a fazer uma distribuição disfarçada. E mesmo uma empresa pode talvez não querer distribuir, manter todo o recurso dentro dela. E aí não tem arrecadação para a Receita Federal. Então o que a Receita fez em 1995? Não vamos cobrar imposto sobre distribuição de lucro e dividendos, mas vamos cobrar compulsoriamente imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, somando esses dois dá 34%, independentemente se a empresa vai dar lucro, independentemente se essa empresa vai distribuir lucro e dividendos. Ou seja, a Receita Federal se assegurou da arrecadação dela, independentemente da decisão do seu sócio. Agora, tem duas coisas que tem que ser entendidas aí. O corporate tax, que é aquele imposto que está dentro da empresa e é custo da empresa, naturalmente isso vai compor o preço do produto ou serviço que a empresa vai vender. Então, quando você tributa mais IRPJ ou contribuição social sobre lucro líquido, no fundo isso vai compor o preço e quem no fundo vai pagar é o consumidor. A empresa, óbvio que ela tem esse custo, ela vai botar no preço, vai diluir lá nos milhares de serviços prestados ou do produto vendido, e quem paga isso é o consumidor. Ou seja, IRPJ e contribuição social acabam sendo impostos sobre o consumo, porque vai parar no preço do produto. Enquanto que a distribuição de lucros e dividendos, ela não é mais uma tributação sobre o consumo, porque primeiro você precisa apurar o lucro tem que estar lá na última linha do teu balanço. Isso só vai ser tributado quando for distribuído. E nesse caso passa a ser uma tributação sobre a renda dos sócios, daqueles que compõem o capital da empresa, aqueles que têm direito à distribuição de lucro e dividendos. Então, por um lado, era melhor realmente diminuir esse lucro e dividendos, tributação sobre IRPJ e contribuição social, porque teoricamente você venderia produtos e serviços mais baratos. E seria mais inteligente realmente tributar a distribuição de lucro e dividendos, porque seria uma distribuição de renda, ou seja, a gente diminui a tributação sobre consumo e aumenta a tributação sobre renda. Mas isso é do lado do contribuinte. Para o lado da receita, o melhor é pegar e ir lá no IRPJ, porque lá nem sei se a empresa vai dar lucro, mas eu vou tributar, eu nem sei se ela vai distribuir, eu vou lá e vou pegar. Então, gente, quando alguém fala que é um absurdo o Brasil não tributar distribuição de lucros e dividendos, ela é uma pessoa ou desinformada ou maldosa que está errando. Porque o Brasil tomou a decisão, a opção de tributar muito antes, muito mais pesado. Então, nós temos que ver o corporate tax, o total de impostos que a empresa paga. E também temos que ver a distribuição, o que vai parar no consumo e o que vai parar na renda. Essa é uma discussão para esclarecer as pessoas, para elas poderem entender qual que é a diferença.
Quem tiver dúvida, é o que eu falei. Corporate Tax Rate, RATE, da KPMG. Tá uma explicação muito boa lá.